Enquanto Rafinha tinha um parafuso solto, ela ainda era um verdadeiro cavaleiro de alto nível. Um idiota de cabeça quente como ela ainda era útil em batalha, capaz de cuidar das coisas nas linhas de frente. Contanto que ele trouxesse o caminho dos cavaleiros e da justiça para convencê-la, esta pequena dama cavalaria seria atacada como um touro enfurecido, apesar dos perigos à frente. Bem, então, vou deixar as coisas para você, a mulher falou casualmente, fazendo os poucos servos atrás dela ficarem pálidos. Senhorita, o mestre deixa você sair e viajar, não para se juntar ao exército. Você está fazendo com que seja difícil para nós respondermos ao mestre? O servo mais velho teve coragem de dizer bum. No entanto, antes que ele pudesse terminar suas palavras, o punho esbelto da menininha bateu diretamente em seu olho direito e ele caiu. O poder de um cavaleiro de alto nível não era algo que um simples servo pudesse assumir. Como sem vergonha! Desavergonhado demais, todo o corpo de Rafinha tremeu. Essa pessoa sem coração para a justiça é minha serva e isso é um insulto para mim. É quanto a você? Alguém contra isso? As luvas metálicas de Rafinha produziram sons agudos, fazendo com que os outros criados sacudissem imediatamente a cabeça e jogassem o azarado no chão de lado. Não há problema agora. Rafinha bateu palmas. Vocês, vêm comigo. Leilin tinha uma nuvem negra sobre a cabeça, mas não falou muito no final enquanto liderava o caminho. Nos cartéis. Ei, Leilin. Há problemas. A expressão ansiosa de Aulen não diminuiu, e ela não pareceu notar Rafinha atrás dele. Ela parecia completamente desanimada. O que está acontecendo? Essa é a missão que Cassiley fez mais confusão. Você já sabe disso. Aquele bastardo misturou sangue. Se não fosse por sua feitiçaria, teria sido impossível para ele se tornar um bruxo de alto escalão, mesmo em 3 séculos. Aulen amaldiçoou. A vida no exército fez com que os elfos perdessem sua elegância original. Habilidade com feitiçaria? Sangue misto de bastardo. Ah! Aulen, eu nunca soube que você era bom em xingar. Leilin riu. O Aiship já lhe dissera que Cassiley tinha sangue de dragão élfico gigante nele. Com 3 linhagens, ele realmente era um sangue misto. Dragões e elfos gigantes eram proficientes conjuradores e, com seu sangue, Cassiley se tornara um bruxo de alto nível antes de completar 200 anos. Esse foi um exemplo clássico de confiar nos céus para ter sucesso. Oh, há também um estranho aqui. Minhas desculpas, foi só agora que Aulen viu Rafinha atrás de Leilin. A mulher cavaleira ficou atônita com as profanidades que o elfo havia soltado. Este é Rafinha, um cavaleiro de alto escalão e um velho amigo meu. Ela deseja se juntar a nós. Leilin apresentou a Aulen, pois essa era uma cortesia básica entre os nobres. Rafinha, este é o Aulen. Ela geralmente não é assim. Um cavaleiro de alto escalão. Nada mal, nada mal. É essa a ajuda externa que você conseguiu para essa missão? Os olhos de Aulen se iluminaram. Não. Na verdade, é apenas uma coincidência. Além disso, ainda não sei o conteúdo da missão. A menção de negócios apropriados. Aulen se voltou sombria. É uma missão de extermínio. Eles querem que aniquilemos um acampamento de criaturas, com pelo menos 5 profissionais de alto nível e até mesmo sacerdotes de Malar. Deem-se, é basicamente nos dizendo para ir em uma missão suicida. Aulen falou a Grevedli. Que tal aquele bruxo élfico? Ele conseguiu nos dar alguma coisa? Leilin estava se referindo ao seu patrocinador. Ele parece bastante determinado agora. Uma equipe deles com potências também está indo em uma missão perigosa. E a Câmara Alta, bem como o dono da cidade, aprovaram. Aulen riu ironicamente. Tudo que ele obteve para nós é um grupo de novos soldados e alguns itens suplementares. Nós ainda temos que fazer a missão embora. Não importa as novas tropas. Eles não são tão poderosos e podem afetar nosso relacionamento. O que você acha sobre o Hoping? Rafinha sugeriu Leilin.
Aulen tinha os mesmos pensamentos que Leilin, e ela assentiu ao que eu estava pensando. Quanto aos novos recrutas estúpidos, eu os conheço melhor do que você. Bem, então. Você está disposto a entrar nos guardas da cidade e se juntar à minha equipe, está? Rafinia perguntou Aulen seriamente. Claro! Espalhar a justiça e punir o mal é a razão pela qual estou viajando em meu caminho de vida como um cavaleiro. O rosto de Rafinia pareceu brilhar. Ótimo! Bem-vinda! A partir de hoje, você é um companheiro em quem podemos confiar. Aulen exclamou seriamente. Ela parecia ter uma impressão favorável desse cavaleiro feminino cujos pensamentos eram incomparavelmente puros. Rafinia sempre foi muito despreocupado, e essa personalidade permitiu que ela se integrasse rapidamente à equipe. Ao perceber isso, Leilin pediu informações sobre a missão e saiu do acampamento. Ele andou pelas ruas sem rumo, de repente desaparecendo em um pequeno beco. Uma camada de luz mágica negra começou a se espalhar pelo corpo de Leilin e ocultou completamente sua figura. Em uma casa particular nas proximidades, Leilin avistou Tiff. Jovem mestre Tiff tinha agora trocado para outro rosto e estava enrolada em um casaco preto, emitindo uma aura estranha. Depois de ver a chegada de Leilin, ele imediatamente se curvou respeitosamente e montou uma poderosa barreira de isolamento. Com sua força se aproximando do reino lendário, ninguém seria capaz de ver através dele, a menos que a própria escolhida decidisse persegui-lo por intenção. Ele já está prestes a irromper como o Deus em quem Tiff acreditava. Leilin tinha uma grande compreensão dos sentimentos de Tiff. A energia no corpo de Tiff já estava quase completamente purificada, e ele estava realmente a apenas um passo de se tornar uma lenda. Observar o processo de alguém se tornar uma lenda era uma enorme fonte de esclarecimento e motivação para Leilin agora. O reino de Legendes detém o verdadeiro poder no mundo dos deuses. É também o começo de um caminho para a divindade, não tão fácil quanto purificar o poder. Enquanto Tiff não era puramente um bruxo, ainda havia muita informação que Leilin poderia usar. A luz brilhou nas profundezas de seus olhos, e os estatísticos e as ondulações da aura de Tiff foram copiados com precisão pelo Ayahuasca. Milímetros. Como têm sido as coisas ultimamente? Indagou Leilin com indiferença. Eu recebi mais seguidores, embora algumas organizações tenham começado a perceber isso. Além disso, as notícias sobre a guerra que está chegando não podem mais ser ocultadas. Ele está rapidamente se espalhando entre as pessoas comuns, e o preço das rações e armas no mercado negro vem aumentando, Tiff relatou conscienciosamente. Ele tinha inicialmente sido um fiel crente do deus serpente alado, Kukulkan. Ele agora tratava Leilin como o santo de seu deus e seu substituto, de modo que, se sua lealdade fosse quantificada, teria o maior valor possível. Com a força de Tiff se aproximando do reino lendário, ele era um dos trunfos de Leilin. Leilin enviou-o para reunir forças, pronto para fazer um movimento no momento mais oportuno. Ele era alguém que tinha sido capaz de fazer o que quisesse por muito tempo devido à sua força. Suas habilidades e esquemas eram maravilhosos, e com a ajuda financeira de Leilin, os planos prosseguiam sem problemas. Depois de revender alguns itens raros e escassos, ele até ganhou muita riqueza. A guerra ainda não começou e ainda temos nossa missão mais importante. Assim que a invasão dos orcs começar, ninguém terá tempo para nos observar de perto. Leilin esfregou o queixo. Talvez nosso poderoso e benevolente mestre da cidade anuncie algo que possa coincidentemente livrar nosso grupo de todas as suspeitas. A guerra era comparável a permitir que as pessoas carregassem armas e exigiam que elas trouxessem suas próprias rações e cuidassem de si mesmas. Quando a situação era terrível, o mestre da cidade provavelmente não levantaria muitas objeções contra essas promessas vazias de títulos. Entendido, jovem mestre, sua vontade é em meu comando. Tiff assentiu gravemente para mostrar sua compreensão. Além disso,
Há uma grande base na Floresta Escura. Você se lembra? Leilin imediatamente produziu um mapa usado pelos militares e apontou para o local onde a missão deveria ser realizada. Este lugar. As sobrancelhas de Tiff se franziram, como se ele tivesse sido colocado em uma posição difícil. Tal expressão no rosto de Tiff significava que algo era anormal, e poderia até ser perigoso. O que é isso? Perguntou Leilin imediatamente. Este é um acampamento de mulheres na periferia. Eu tive relações com eles antes. As pessoas que Tiff tomou não eram obviamente pessoas boas e puras. Eles eram as elites do mundo das trevas, e as criaturas eram incluídas na lista. Era completamente normal para ele ter tido relações com Moonwood ou mesmo a tribo Blackblood antes. Quão poderosos eles são, algo que colocou um ser quase lendário no local não foi naturalmente fácil de cuidar. Mesmo sabendo que Cassiley definitivamente lhe daria a missão mais difícil, a dificuldade que representava parecia ter superado as expectativas de Leilin. Há um ser lá que até eu sinto que é perigoso. Além disso, eles têm padres do deus da caça lá. Um ser que poderia fazer Tiff sentir-se em perigo estava pelo menos no mesmo nível que ele. Além disso, se esta organização tivesse um padre, então eles estariam em um nível completamente diferente do que antes. Se o jovem mestre atacar esta base, permita-me segui-lo em segredo. Evidentemente, Tiff não estava otimista sobre a missão de Leilin. Bem, adicione os mais poderosos que você também recrutou, e peça-os para nos seguir secretamente. Leilin não tentou tornar as coisas difíceis para si mesmo. Ele era apenas um mago de 12 graus agora, e havia um grande número de pessoas que eram mais poderosas do que ele em Luargentia. No entanto, em comparação com a grande maré de orcs e ORC Legendes, bem como o deus que os apoia, a tribo Blackblood é bastante fraca. Leilin suspirou. Dada a dificuldade desta missão, Leilin provavelmente subiria às fileiras medianas de Luargentia depois de completada a missão.